Quem foi Karl Marx? Oi pessoal, eu sou o Cauã, aluno do professor Fabrício, e hoje vamos falar um pouquinho de Karl Marx. Para isso, vou contar sua história por meio deste livrinho, que recebe como título Karl Marx, o Defensor dos Trabalhadores. Olá pequenos pensadores, meu nome é Karl Marx e hoje vou te contar a minha história. Eu nasci há muito tempo, no dia 5 de maio de 1818, na cidade de Treveris, na Alemanha. Quando eu era pequeno, gostava muito de ler e aprender sobre o mundo. Meus pais sempre me incentivaram a estudar e a buscar conhecimento. A nossa casa era cheia de livros e eu passava horas lendo e pensando sobre como o mundo funcionava. Meu pai era advogado e minha mãe cuidava de mim e dos meus irmãos. Nós éramos uma família muito unida e sempre conversávamos sobre tudo. Eu tinha 8 irmãos e irmãs. Desde cedo eu me interessei por política e filosofia. Eu queria entender como o mundo funcionava e por que as coisas eram do jeito que eram. Quando eu via as pessoas pobres trabalhando tanto e assim vivendo em dificuldades, eu me perguntava por que isso acontecia. Na época em que eu nasci, o mundo estava passando por grandes mudanças. Era a época da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a fazer o trabalho que antes era feito pelas pessoas. Muitas pessoas deixaram o campo para trabalhar nas fábricas das cidades grandes, mas a vida lá era muito difícil. Os trabalhadores passavam horas e horas nas fábricas, em condições perigosas e ganhavam muito pouco. Não era nada legal. Quando eu era um pouco mais velho, fui estudar no colégio Friedrich Wilhelm, em Treveris. No colégio, eu era um aluno muito curioso e gostava de fazer perguntas. Queria saber de tudo. Estudava várias matérias como história, literatura, ciências e, claro, filosofia. Minha curiosidade era tão grande que eu sempre iria a livros extras, além do que os professores recomendavam. Quando eu terminei o colégio, fui para a universidade. Primeiro, eu estudei Direito na Universidade de Bonn. Lá, eu fiz muitos amigos e aprendi muito, mas também gostava de me divertir. Às vezes, eu até me metia em encrencas por causa das festas. Meu pai ficou preocupado e me mandou para a Universidade de Berlim, onde eu poderia me concentrar mais nos estudos. Em Berlim, eu me apaixonei pela filosofia. A filosofia é o estudo sobre a vida, a existência e o conhecimento. Eu queria entender o mundo profundamente e ajudar a mudá-lo para melhor. Naquela época, eu conheci muitos amigos que pensavam como eu. A gente gostava de discutir sobre o que aprendíamos e sonhar com um mundo melhor para todos. Passávamos horas conversando em cafés e em nossas casas, pensando em como poderíamos tornar o mundo em um lugar melhor. Na universidade, conheci uma moça chamada Jenny von Westphalen. Ela era muito inteligente, bonita e também queria mudar o mundo. Nós nos apaixonamos e nos casamos. Jenny foi a minha companheira para a vida toda e sempre me apoiou nas minhas ideias. Juntos, nós sonhávamos com um futuro melhor para nossos filhos e para todas as pessoas. Jenny e eu tivemos 7 filhos, mas infelizmente nem todos sobreviveram. Nós enfrentamos muitas tristezas, mas também tivemos momentos felizes juntos. Minha família sempre foi meu apoio e minha inspiração. Eu adorava brincar com meus filhos e contar histórias para eles, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Nós encontrávamos maneiras de nos alegrar e manter a esperança. Depois de terminar meus estudos, comecei a escrever sobre o que eu pensava. Eu achava que o mundo não era justo. Muitas pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco, enquanto outras pessoas tinham muito dinheiro sem precisar trabalhar tanto. Eu queria entender por que isso acontecia e como poderia ser diferente. Em 1842, me tornei editor de um jornal na cidade de Colônia, na Alemanha. Foi então que conheci um amigo muito especial chamado Friedrich Engels. Ele também acreditava que o mundo precisava mudar. Engels era filho de um rico industrial, mas ele via como os trabalhadores eram maltratados e queria ajudar a mudar essa situação. Nós nos conhecemos durante uma reunião de um grupo de trabalhadores onde discutíamos sobre como tornar a sociedade mais justa. Nossas ideias eram muito parecidas e logo nos tornamos grandes amigos. Juntos, começamos a trabalhar em livros e artigos, combinando nossos conhecimentos e paixões para tentar mudar o mundo. Nós queríamos que as pessoas entendessem que se trabalhássemos juntas e dividíssemos as riquezas,
todos poderiam viver melhor. Um dos nossos textos mais famosos se chama O Manifesto Comunista. Nesse texto, nós explicamos que a história do mundo é a história das lutas entre ricos e pobres. Nós acreditávamos que os trabalhadores que chamávamos de proletários precisavam se unir e lutar por seus direitos. O manifesto dizia: trabalhadores do mundo todo, uni-vos. E essa frase se tornou muito famosa. Muita gente gostou das nossas ideias e elas se espalharam pelo mundo todo. Elas inspiraram movimentos sociais, partidos políticos e até revoluções em vários países. Algumas pessoas conseguiram melhorar a vida dos trabalhadores e criar leis mais justas por causa do que eu e Engels escrevemos. Mas também teve gente que não gostou e achou que elas eram perigosas. Pessoal, o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels busca organizar o proletariado como classe social capaz de reverter sua precária situação e descreve os vários tipos de pensamentos comunistas, assim como define o objetivo e os princípios do socialismo científico. Depois de várias lutas e revoluções pela Europa, fui forçado a deixar a Alemanha. Em 1849, a revolução que eu tanto esperava foi derrotada e tive que fugir de Colônia. Fui para vários lugares antes de finalmente me estabelecer em Londres, na Inglaterra. Londres se tornou meu novo lar e o lugar onde eu continuaria meu trabalho. Londres era uma cidade grande e movimentada, cheia de gente de todos os tipos. No começo, a vida lá não foi fácil. Eu e minha família enfrentamos muitas dificuldades financeiras. Às vezes, mal tínhamos dinheiro para comprar roupas. Mas, mesmo assim, nunca desistimos. Jenny, minha esposa, sempre esteve ao meu lado, me apoiando e cuidando de nossos filhos. Em Londres, continuei a escrever e a desenvolver meus pensamentos. Passei muito tempo na biblioteca do Museu Britânico, onde eu lia e pesquisava sobre economia, história e filosofia. Foi lá que comecei a trabalhar no meu livro mais importante, O Capital. Esse livro levou muitos anos para ficar pronto, mas eu acreditava que ele era fundamental para que as pessoas entendessem como o capitalismo funcionava e como ele não era justo para todos. O capitalismo é o sistema em que vivemos, no qual as pessoas podem ter empresas e gastar dinheiro, mas nem sempre é justo para todos. Depois que eu terminei de escrever O Capital, minha vida continuou cheia de desafios, mas também de realizações. O livro foi publicado em 1867 e, mesmo enfrentando problemas de saúde, eu não parei de trabalhar. Passei meus dias revisando e ampliando minhas ideias, sempre tentando ajudar a entender melhor como o capitalismo funcionava. Eu ficava muito feliz em saber que minhas palavras estavam fazendo a diferença e ajudando a criar um mundo mais igual para todos. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era debater diferentes pontos de vista. Eu acreditava que através do debate e da troca de experiências, nós podíamos encontrar soluções melhores para os problemas do mundo. Muitas vezes eu organizava encontro com amigos e colegas para discutir filosofia, política e economia. Eu também acreditava que a educação era muito importante. Quando as pessoas aprendem mais sobre o mundo e sobre si mesmas, elas podem tomar decisões melhores e ajudar a construir uma sociedade mais justa. Por isso, eu sempre encorajei todos a estudarem e a buscarem conhecimento. Minha vida não foi fácil. Por causa dos meus pensamentos, eu e minha família tivemos que nos mudar muitas vezes. Houve momentos em que não tínhamos comida suficiente e nossas roupas estavam gastas. Mas eu nunca desisti dos meus sonhos. Minha saúde começou a piorar quando eu fiquei mais velho. Eu trabalhei tanto e passei por tantas dificuldades que meu corpo começou a ficar fraco. No dia 14 de março de 1883, eu dei adeus a este mundo. Mas, mesmo depois da minha morte, minhas ideias continuaram a inspirar muitas pessoas. Espero que você tenha gostado de conhecer a minha história. Lembre-se sempre de que todos nós podemos fazer a diferença. Quando trabalhamos juntos e ajudamos uns aos outros, podemos construir um mundo melhor para todos. Nunca deixe de sonhar e de lutar pelo que você acredita. Pessoal, e livros como este você encontra no site pensadoresParaCrianças.folha.com.br.
Por fim, pessoal, entendemos que o socialismo científico é um conjunto de ideias que analisam os impactos do capitalismo como sistema econômico e a forma de organização social, ao mesmo tempo em que apresenta um caminho de superação das lógicas exploratórias capitalistas. É importante falar que entre o capitalismo e o comunismo haveria uma etapa de transição, no qual essa etapa é o socialismo. Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado e também aprendido sobre Karl Marx e o socialismo científico. Tchau, tchau!